Olá pessoal, eu sou o professor Wellington e estamos aqui para mais uma aula do Matemática Enem. Vamos lá! E106. O quadro apresenta a ordem de colocação dos 6 primeiros países em um dia de disputa nas Olimpíadas. A ordenação é feita de acordo com as quantidades de medalhas de ouro, prata e bronze, respectivamente. Se as medalhas obtidas por Brasil e Argentina fossem reunidas para formar um único país hipotético, qual a posição ocupada por esse país? Solução. Esse país hipotético, formado pelo Brasil e Argentina, teria o número de ouro de 2 medalhas ganhas pelo Brasil e as 3 ganhas pela Argentina, totalizando 5 medalhas. O número de prata seria as 5 ganhas pelo Brasil e as 2 da Argentina, que ficaria com 7 medalhas de prata. E o bronze, 3 ganhas pelo Brasil e as 2 ganhas pela Argentina. Ficaria com 5 medalhas de bronze. Observando a tabela, nós temos que ele empataria com os Estados Unidos no número de ouro e no número de prata. Porém, ficaria com uma medalha de bronze à frente dos Estados Unidos, ocupando assim a segunda posição. Solução correspondendo ao item B. Essa questão fala sobre interpretação de tabela. E107. Um clube tem um campo de futebol com área total de 8.000 metros quadrados, correspondente ao gramado. Usualmente, a poda da grama desse campo é feita por 2 máquinas do clube próprias para o serviço. Trabalhando no mesmo ritmo, as 2 máquinas podam juntas 200 metros quadrados por hora. Por motivo de urgência na realização de uma partida de futebol, o administrador do campo precisará solicitar ao clube vizinho máquinas iguais às suas para fazer o serviço de poda em um tempo máximo de 5 horas. Utilizando as 2 máquinas que o clube já possui, qual o número mínimo de máquinas que o administrador do campo deverá solicitar ao clube vizinho? Solução. Se as 2 máquinas, trabalhando juntas, podam 200 metros quadrados por hora, cada máquina sozinha, portanto, pode podar 100 metros quadrados por hora. Para podar os 8.000 metros quadrados em 5 horas, devemos dividir os 8.000 metros quadrados pelas 5 horas, que será 1.600 metros quadrados por hora. Para tanto, são necessárias 1.600 dividido por 100, então, 16 máquinas. Como o clube já possui 2 máquinas, o número mínimo de máquinas que ele precisará pedir emprestada é 16 menos 2, que é igual a 14 máquinas. Correspondendo ao item D. Essa questão tratou de regra de 3. E108. Uma empresa registrou seu desempenho em determinado ano por meio do gráfico, com dados mensais do total de vendas e despesas. O lucro mensal é obtido pela subtração entre o total de vendas e despesas nesta ordem. Quais os 3 meses do ano em que foram registrados os maiores lucros? Solução. Como o lucro é dado pela subtração entre vendas e despesas, observando a tabela, temos que os meses que mais obteve lucro foram julho, setembro e dezembro, correspondendo ao item A. Essa questão tratou de interpretação de gráficos. E109. Para que o pouso de um avião seja autorizado em um aeroporto, a aeronave deve satisfazer necessariamente as seguintes condições de segurança. 1. A envergadura da aeronave, maior distância entre as pontas das asas do avião, deve ser, no máximo, igual à medida da largura da pista.
2. O comprimento da aeronave deve ser inferior a 60 metros. 3. A carga máxima, soma das massas da aeronave e sua carga, não pode exceder 110 toneladas. Suponha que a maior pista desse aeroporto tenha 0,045 km de largura e que os modelos de aviões utilizados pelas empresas aéreas que utilizam esse aeroporto sejam dados pela tabela. Os únicos aviões aptos a pousar nesse aeroporto, de acordo com as regras de segurança, são os de modelos. Solução: a largura da pista é de 0,045 km, que transformando para metro, devemos multiplicar por 1000, que corresponde a 45 metros. Adotando o critério de exclusão, observa-se que o modelo E tem carga máxima de 120.000 kg, que correspondem a 120 toneladas. Porém, a carga máxima permitida não pode exceder 110 toneladas. Logo, ele é excluído por essa razão. O modelo D deve ser excluído pelo seu comprimento exceder ao comprimento da pista. O comprimento dessa aeronave é de 61,50 metros e o comprimento e a largura da pista é de 45 metros. O modelo C deve ser excluído pelo mesmo motivo do E. A sua carga máxima excede a carga máxima permitida, que é de 110, e o C tem 121 toneladas. Logo, restam apenas os modelos A e B, que atendem de maneira criteriosa às exigências da pista. Comprimento 44,57, inferior à largura da pista, e 110, carga máxima permitida. E o modelo B, 44 metros, menor que a largura da pista. 95.000 quilogramas, menor do que 110 toneladas. Sendo assim, item correto, B. Essa questão fala de conversão de unidades de medida e interpretação de tabela. É 110. Segundo as regras de Fórmula 1, o peso mínimo do carro de tanque vazio com o piloto é de 605 kg e a gasolina deve ter densidade entre 725 e 780 gramas por litro. Entre os circuitos nos quais ocorrem competições dessa categoria, o mais longo é Spa-Francorchamps, na Bélgica, cujo traçado tem 7 km de extensão. O consumo médio de um carro de Fórmula 1 é de 75 litros para cada 100 km. Suponha que um piloto de uma equipe específica que utiliza um tipo de gasolina com densidade de 750 gramas por litro esteja num circuito de Spa-Francorchamps, parado no box para reabastecimento. Caso ele pretenda dar mais 16 voltas, ao ser liberado para retornar à pista, seu carro deverá pesar, no mínimo... Solução: se o consumo é de 75 litros para cada 100 km rodados, temos que o consumo médio é de 0,75 litros por quilômetro. Como uma volta corresponde a 7 km de extensão, como a extensão da pista é de 7 km e ele gasta, em média, 0,75 litros por quilômetro, para uma volta completa, ele irá gastar 7 vezes 0,75, que é igual a 5,25 litros por volta.
Como ele pretende ainda dar 16 voltas, então temos que multiplicar 16 por 5,25 litros, que vai corresponder a 84 litros de combustível. Se a densidade do combustível é de 750 gramas por litro, ou seja, 0,75 kg por litro, temos que, para encontrar o peso do combustível, temos que multiplicar 84 litros por 0,75 kg, que corresponde a 63 kg de combustível. Esse peso deve ser adicionado ao peso do carro, que é de 605 kg. Portanto, temos 605, que é o peso do carro, mais 63, que é o peso do combustível adicionado, correspondendo a 668 kg, correspondendo ao item B. Essa questão trata de transformação de medidas de comprimento e densidade. Espero que tenham gostado e até a próxima.